Nesta aula, nós vamos falar sobre as funções da linguagem. Bom, a linguagem ela é uma das formas de apreensão e de comunicação das coisas do mundo. O ser humano, ao viver em sociedade, ele utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, o que quer, o que faz. Então, o que conseguimos expressar e comunicar através da linguagem? Para que ela funciona? A multiplicidade da linguagem pode ser sintetizada em 6 funções ou unidades básicas. A primeira delas é a função referencial ou denotativa. Ela transmite uma informação objetiva sobre a realidade. O foco nessa função está no referente, ou seja, sobre o que se fala. Transmite uma informação objetiva sobre a linguagem. Por exemplo, numa cesta de Vime, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Esse texto informa o que há dentro da cesta, logo, há uma função referencial. No exemplo que nós estamos vendo aí, aparece um recorte de uma notícia. A notícia também tem essa função referencial de informar. O segundo exemplo de função da linguagem é a função expressiva ou emotiva. Ela reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Nesse caso, o foco é o emissor. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições e de alguns sinais de pontuação, como as reticências e o ponto de exclamação. A terceira função da linguagem é a função apelativa ou conativa. O seu objetivo é influenciar o receptor ou o destinatário, com a intenção de convencê-lo. Observe que, neste caso, o foco está direcionado para o receptor. O seu objetivo, então, é influenciar o receptor ou destinatário, de algo ou dar-lhe ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso do tu, do você ou do nome da pessoa, além dos vocativos e o imperativo. É uma linguagem usada nos discursos, nos sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Deste exemplo, retirado de um encarte de revista, é evidente que o que se espera do receptor é que ele compre o batom, o chocolate da garota. A tentativa de persuasão ela é feita de forma direta, sem rodeios. O texto compre batom, ele é grafado 3 vezes em letras maiúsculas e em fonte grande. Podemos perceber, em decorrência disso, a insistência na persuasão, indicada também pelo verbo comprar no infinitivo, o que nos dá uma noção, inclusive, de um emissor que está tentando hipnotizar o receptor da mensagem. Essa ideia de hipnose se sustenta ainda com a linguagem não verbal, indicada pela posição das mãos do menino na imagem, ambas abertas em direção a quem lê, e a publicidade e os olhos fixos no receptor. A própria imagem do chocolate batom, que vem centralizada, logo abaixo das mãos do menino, que aparece na imagem, pode ser considerada como um recurso de persuasão. O chocolate já começou a ser aberto para ser devorado e está quase no alcance das mãos do menino. A quarta função é a função poética. É aquela que põe em evidência a forma da mensagem. Observe que, neste caso, o foco é a mensagem. A função poética da linguagem tem como principal característica a emissão de uma mensagem elaborada de maneira inovadora, encontrada predominantemente na linguagem literária, sobretudo na poesia. Ela tem como característica a preocupação com a mensagem, com a forma como ela é transmitida. As palavras elas são usadas em sentidos conotativo ou figurado e o uso de figuras de linguagem.
O escritor, por exemplo, ele procura fugir das formas habituais e de expressão, buscando deixar mais bonito o texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade. Observe o exemplo. Com a intenção de incorporar a arte às estruturas matemáticas geométricas, os poetas concretistas subverteram a forma do poema. E é isto que Haroldo de Campos faz no poema Coca-Cola. Também podemos observar essa função da linguagem no poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. A quinta função da linguagem é a função fática. Ela tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. Essa função da linguagem está presente principalmente nos cumprimentos, nas despedidas e nos diálogos em geral. Conversas telefônicas, por exemplo, é o que nós podemos observar nesse quadrinho do Calvin. A última função da linguagem é a função metalinguística. Essa função refere-se à metalinguagem que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. A principal característica é estar a mensagem centrada no próprio código. Para a função metalinguística, nada é mais importante do que a própria palavra e seus desdobramentos. Nela, o código é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando e analisando. Nos textos verbais, o código é a língua. No dia a dia, recorremos com frequência à função metalinguística, mesmo que intuitivamente. Quando questionamos nosso interlocutor sobre algo que não entendemos daquilo que ele nos falou, a resposta provavelmente será construída através de um texto metalinguístico. O nosso interlocutor retoma aquilo que disse, explicando-nos minuciosamente o conteúdo de sua mensagem. Um outro exemplo de função metalinguística é o dicionário. São verbetes explicando com palavras os próprios verbetes. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, então, a respeito das funções da linguagem.